Pessoal, muito boa noite. Aula 22, parte 3, aquela parte que eu falei pra vocês que era exclusivamente online. E hoje vocês estão vendo que o negócio tá todo diferente, né? Foi hoje mesmo que nós gravamos na parte da tarde, a parte 1 e a parte 2. Quem gravou dessa vez não foi ele, Pablito. Quem gravou foi Brunão, Bruno Rock'n'Roll. E agora à noite quem tá gravando, meu amor, a gravidinha mais linda do mundo. Tudo bem, meu amor? Ah, isso aí, agora somos só nós dois aqui gravando essa aula pra vocês, uma aula super especial, onde nós vamos encerrar a parte de equilíbrio... 9h30 da noite. Nós vamos encerrar a parte de equilíbrio químico 1 para vocês. Porque vocês têm que ir para férias, né? E nas férias eu preciso que você tenha resolvido as questões desse capítulo, né? E é por isso que a gente vai começar assim. Show? Gente, presta atenção. O negócio é o seguinte. Nós vamos começar pela questão de número 2, dos exercícios envolvendo o famoso quadrão, né? Então, meu amor, qual que é a página que nós estamos? Página 44. Página 44, você vai abrir na questão de número 2, que é ela que nós vamos fazer agora. Show? Vamos lá, amor, pode ler pra gente aí, fazendo um favorzão. Número 2. O metanol pode ser obtido... Mentira, é a questão 3, acho que eu coloquei a 2, gente, eu tô doidão, é a 3, a 2 nós já fizemos antes, né? Então olha aqui, ó, é a questão de número 3, é outra daí, é do HI, tudo bem? É a do HI, questão 3, vamos lá, vai. Considere o equilíbrio químico abaixo. Qual? H2 mais I2. Em equilíbrio com 2HI. Isso aí. Foram inseridos em um recipiente vazio de 1 litro 2 mol de I2. Então, pera um pouquinho, ó. O recipiente tinha um volume de 1 litro. Isso é muito importante, gente. O recipiente, o volume dele vai ser importante pra gente encontrar a concentração. Eu acho que é importante também que ele deu que Kc é igual a 100 a 300 graus Celsius. Ah, então a constante de equilíbrio é igual a 100 para essa reação. Legal, a constante Kc é igual a 100. Perfeito, nós vamos precisar mesmo desse valor. E ele disse que introduziu quanto mesmo? 2 mols de H2. 2 mols de H2. O que mais que ele introduziu? E 2 mols de HI. 2 mols de HI e mais nada? E mais 2 mols de I2. Perfeito, então ele colocou 2 mols dessas 3 espécies. Ô, gente, presta atenção, temos uma coisa muito importante, né? O negócio é o seguinte, quando ele introduz 2 mols desse cara, 2 desse daqui, 2 desse daqui, já que o volume do sistema é de 1 litro, nós podemos afirmar que isso daqui já é a concentração em mol por litro, tudo bem? De cada um deles. Na verdade, se o volume é de 1 litro, já é o número de mols por litro. Mas o que ele quer saber nessa questão? Isso tudo sob a temperatura constante de 300 graus Celsius. Quando o equilíbrio for atingido, a concentração das espécies químicas será? Ótimo. Gente, para um pouquinho. Ele fala quando o equilíbrio for atingido. Isso quer dizer que essa reação não está no equilíbrio ainda, né? Mas espera aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar essa parte. Vamos analisar se ela está ou não está em equilíbrio? A primeira coisa é a seguinte. Primeiro, o que é o Kc dessa reação, né? A gente sabe que ele vale 100, mas qual que é a expressão de Kc? Vamos colocar aqui, ó. Kc é simplesmente a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Então vai ficar assim, ó, concentração de HI elevada ao quadrado, porque o coeficiente vira expoente, sobre a concentração de H2 elevado à primeira, vezes a concentração de I2 também elevado à primeira. Essa daqui é a expressão de Kc. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Em primeiro lugar, a gente tem que saber se essa reação está ou não no equilíbrio. Para isso, o que nós poderíamos fazer? Eu sei que o resultado dessa conta, nessa constante, tem que dar exatamente quanto? 100. Vamos fazer um teste? Eu vou substituir os valores que ele deu só para ver como é que está essa constante. Pode ser? Porque vai ser importante isso para mim. Vamos ver, ó. Eu vou substituir pelos valores que ele me falou. Vamos lá, ó. Em cima, o HI, vou colocar até de azul para a gente poder enxergar isso daqui, né? Vamos lá, o HI ele falou que é 2. Então é 2 elevado ao quadrado. Tudo bem? Sobre a concentração de H2, que é 2, vezes a concentração de I2, que também é 2, certo? Muito bem. Então, quanto que vai dar essa continha? Bom, 2 ao quadrado é 4. Aqui, 2 vezes 2 também é 4. Portanto, isso daqui está dando 1 de resultado. Ou seja, não está dando o valor que a gente estava prevendo de Kc. Isso quer dizer que a reação não está no equilíbrio ainda. Tudo bem? Agora, o que a gente vai ter que pensar? Ó, presta atenção. Se o exercício ainda não está no equilíbrio, a gente vai ter que montar o quadrão para poder chegar nele, não é? Então vamos lá, ó. Como que era o quadrão mesmo? Ó, a gente coloca os dados do início, não é? Depois a gente coloca os dados da reação e por fim os dados do equilíbrio. Lembrando que a minha linha de interesse é a terceira, não é? Agora preste atenção, ó. Eu vou só analisar uma coisa aqui com vocês. Em primeiro lugar, você concorda que o valor que está dando, né? Esse quociente que a gente fez é o valor 1. O que isso significa na prática? Significa que ele ainda está muito pequeno, não é?
não é? A gente precisa chegar num valor 100. Então isso daqui ainda é um número muito pequeno. Em outras palavras, nós precisamos aumentar o numerador e diminuir o denominador para que esse resultado chegue em 100. Moral da história, o que eu estou falando para você? Que a gente precisa produzir mais HI e precisa consumir H2 e 2. Então veja o que nós vamos pensar. Ó, eu não sei quanto vai reagir de cada um, porque ele não falou para mim. Só que eu sei de uma coisa, quer ver? Ó, se eu disser para você que aqui está reagindo X, se eu disser que aqui está reagindo X, você lembra que a linha do meio é a linha que envolve as proporções. E que proporções são essas daqui? Ó? As proporções de 1 para 2. Então o que eu posso dizer para você? Eu não sei esse valor, mas se aqui reage X, com certeza esse daqui também vai reagir X, proporção de 1 para 1. E esse outro vai formar o dobro. E quanto que é o dobro de X? Mais 2X. Lembrando que quem está antes da seta, a gente põe sinal negativo e esse daqui sinal positivo. Justamente porque nós precisamos aumentar o HI e diminuir esses dois, ok? Agora, quanto que nós vamos ter no equilíbrio? Vamos ver? Eu tinha 2 reagiu X, quanto que vai sobrar? 2 menos X. Eu tinha 2 reagiu X, quanto que sobra? 2 menos X. Eu tinha 2, formou 2X, então a gente vai ter 2 mais 2X. Tudo bem? Lembrando que isso tudo que a gente acabou de fazer já está em mol por litro. Tudo bem? Agora o que a gente vai fazer? Ó, eu vou pegar esses dados daqui e vou substituir no Kc, não é? Então vamos lembrar, ó, qual que é a expressão de Kc? Bom, o Kc é o seguinte, é a concentração de HI elevada ao quadrado, como a gente mostrou, dividida pela concentração de H2 vezes a concentração de I2. Lembrando que essa continha tem que dar quanto? 100. Na verdade, isso daqui tem que dar 100, porque ele falou isso para mim no enunciado. Agora eu vou jogar esses valores aqui dentro. Vamos ver como é que ficou? Dá uma olhadinha, ó. Vai ficar assim. 100 é igual a... Quanto que é a concentração de HI? 2 mais 2x. Só que isso é elevado ao quadrado. Então vai ficar 2 mais 2x elevado ao quadrado. Essa é a concentração de HI. Sobre, vamos lá, ó. Qual é a concentração de H2? 2 menos x. Vezes, qual que é a concentração de I2? 2 menos x. Moral da história, agora nós já temos tudo em função de x. Só que perceba uma coisa aqui comigo, quer ver? Ó? Presta atenção. Vamos fazer o seguinte, eu sei que a sua vontade é aqui em cima ir lá abrir essa conta, só que eu quero te mostrar uma coisa mais simples, quer ver? Uma dica da matemática. Você concorda que aqui é 100, né? Então, ó, 100 é igual a... Em cima eu vou manter do jeito que tá. Quer ver? Ó? 2 mais 2x elevado ao quadrado. Tudo bem? Olha agora sobre o que é 2 menos x vezes 2 menos x. Eu sei que você está com vontade de fazer 2 vezes 2, que é 4, esse outro multiplicando, mas não é isso que eu quero que você perceba. 2 menos x vezes 2 menos x é exatamente 2 menos x ao quadrado. Um número vezes ele mesmo é um número ao quadrado. E agora, olha como que tudo fica muito mais fácil. Eu posso simplesmente extrair a raiz de ambos os lados e a gente chega numa resposta muito mais simples. Quer ver? Vamos lá, ó. Vou apagar essa partezinha daqui de cima para a gente poder continuar as contas. Quer ver? Vamos lá, ó, vou fazer essa conta aqui com vocês. Em primeiro lugar, o que a gente pode fazer? Ó, eu vou puxar aqui para cima, tudo bem? Primeiro, raiz de 100 é 10, então 10 é igual, em cima vai ficar 2 mais 2x, certo? Ok? E embaixo vai ficar simplesmente 2 menos x. Quando você tira a raiz quadrada de um número que está ao quadrado, simplesmente fica o número. Bom, agora eu pego esse 2 menos x e passo para cá multiplicando. Fica assim, ó, 10 que multiplica 2 menos x é igual a 2 mais 2x. Agora sim você pode aplicar aquela distributiva que você estava morrendo de vontade desde o começo. Vai ficar assim, ó, multiplica aqui na distributiva. 10 vezes 2 vai dar 20. 20 menos 10x. Isso aqui é igual a 2 mais 2x. Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte. Esse 2 aqui, ó, esse 2 que está positivo na direita, passa para cá como negativo. 20 menos 2 dá 18. Isso aqui vai ser igual a 2x e esse 10 passa para lá como positivo. Então vai ficar 2x mais 10x. Isso daqui é igual a 12x. Ok? Moral da história, o que a gente pode afirmar? Eu vou passar o 12 para cá dividindo. 18 dividido por 12 é igual a x. Vamos simplificar esse número? Vamos lá? Eu vou simplificar por 6. Então vai ficar assim, ó. Simplificando por 6 em cima e embaixo, como é que fica? Em cima vai ficar 3, embaixo vai ficar 2. Moral da história, x é igual a 3 sobre 2. Ou de forma melhor, né? Quanto que é o x? 1,5
mol por litro. Moral da história, achei a resposta? Claro que não, eu não pedi para você o valor de X. Eu pedi a concentração no equilíbrio de HI, de H2 e de I2. Bom, como que a gente vai fazer? Substitui o X, agora a gente faz essa continha de cabeça. Pode ser? Vamos lá, ó. Primeira coisa, lembrando que o X vale 1,5. Quanto que é 2 menos 1,5? 2 menos 1,5 é simplesmente meio. Eu vou ter meio mol por litro de H2. A mesma quantidade nós vamos ter de quem? De I2. Lembrando, 2 menos 1,5 dá meio mol por litro. Agora o último que nós temos aqui, ó, 2 mais 2x. Quanto que é 2x? 2 vezes 1,5 dá 3. 3 com 2 dá quanto? 5. Então esse cara vai ser 5 mol por litro. Pronto, então exatamente esses valores que a gente tem por aqui. Bacana, né? Então você percebeu como que esse tipo de questão é interessante? Segue o quadrão do mesmo jeito que a gente mostrou, segue aquela mesma ideia, a gente precisou do quadrão, só que deixou tudo em função de x. A próxima questão que a gente vai fazer vai seguir a mesma ideia de novo. Eu vou fazer o quadrão e vou colocar coisas em função de x. Tudo bem? Então vamos para a questão de número 4, que se eu não me engano na sua apostila está escrito 3 de novo, né? Tá ou não tá, meu amor? Dá uma olhadinha aí, ó. Exemplo 3, mas na verdade agora é o 4, não é isso? Então bora para o exemplo 4, tá? Dá um pausezinho, copia esse negócio e a gente já vai continuar. Show? Vamos lá. Vamos lá, câmera girl. Bora, bora, bora. Preciso que você leia pra gente a questão de número 4, que na verdade é a 3, parte 2, né? Vamos lá, vai. Bora lá. Em um recipiente fechado, foi introduzido pentóxido de dicloro até que a pressão do sistema fosse de 100 kPa. Então, para um pouquinho, né? Ele introduziu pentóxido de dicloro, então é Cl2O5, pentóxido de dicloro, né? E ele introduziu até que a pressão fosse de 100 kPa? É 100 kPa. Legal. Então, ó, você lembra que o gás, a pressão dele é função do número de mols que ele introduziu. Pode continuar. O sistema foi aquecido até a temperatura de 350 graus Celsius. De modo que esse gás sofreu decomposição de acordo com a equação abaixo. Então, na temperatura de 350 graus, ele sofreu a decomposição. Qual que é a equação que ele te deu? 2Cl2O5. Formando 2Cl2 mais 5O2. 2 de Cl2 mais 5 de O2. Então percebam, gente, que ele se decompôs, né? Ele acabou de sofrer uma decomposição. Tudo bem? Se decompôs em cloro mais oxigênio. E aí? Vamos lá? E aí? A gente já tá arrumando a câmera. Ela não tá com... Vamos, meu amor! Bora, bora, bora! Vamos lá. Quando o equilíbrio foi atingido, a pressão total do sistema era de 110 kPa. Então, para um pouquinho, ó, vamos entender uma coisa. Primeiro, isso daqui foi o que ele introduziu no sistema. Mas no início do sistema só tinha Cl2O5, né? Conforme foi passando o tempo, ele foi se decompondo na temperatura de 350, até que ele gerou um equilíbrio entre esses três gases aqui. E ele diz que no equilíbrio, vou escrever aqui, né? No equilíbrio, a pressão total era de 110 kPa. É isso? E aí? Baseando nessas informações, calcule as pressões parciais de todos os gases presentes na mistura. Ele quer saber o seguinte, está vendo essa pressão de 110 kPa? Qual é a pressão parcial do Cl2O5? Qual é a pressão parcial do Cl2? E qual vai ser a pressão parcial do oxigênio? Ó, embora ela não pareça, essa questão também é para falar de quadrão, porque ele introduziu 100 kPa desse cara, né? Aí você fala, Rui, mas eu posso trabalhar com pressão no quadrão? Claro que sim, eu falei para vocês no final da aula passada, a gente pode sim trabalhar no quadrão com pressão, com concentração molar ou com número de mol. A única coisa que a gente não pode trabalhar é com massa. Então perceba uma coisa, ó. Primeiro que eu vou fazer, tá? Isso daqui é o dado do início do processo. Tudo bem? No início. Aí lembrando que no quadrão a gente tem a linha da reação, não é verdade? E a gente tem a linha do equilíbrio, tá certo? O que eu posso dizer para você agora é o seguinte, ó. Presta atenção. Eu vou pegar isso daqui, vou deixar montado o quadrão. Vamos lá? No começo ele disse que só introduziu qual gás no sistema? Cl2O5. Então a pressão de 100 kPa era a pressão dele. Portanto, no início eu não tinha nada de cloro e nada de oxigênio. Lembrando, olha para cá,
a pressão parcial de um gás qualquer é sempre proporcional ao número de mols desse gás. No começo não era nem parcial, porque era uma pressão que era só dele mesmo, né? Não existia mistura. Mas depois que o sistema foi atingindo o equilíbrio, ele vai tendo uma mistura e cada um vai tendo a sua pressão parcial. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Olha que interessante. Você sabe que a pressão total no fim era de 110. Mas o que é essa pressão total? É a pressão do Cl2O5 mais a pressão do cloro mais a pressão do oxigênio. Isso tudo estava totalizando esse número que a gente está vendo. Então a gente precisa montar o quadrão. O que a gente vai fazer nesse quadrão? Ó, presta atenção. Eu não sei quanto reagiu de cada um. Eu não sei quanto reagiu. Mas uma coisa eu te garanto. Lembra das proporções? A linha da reação ela segue as proporções? Então o que eu vou dizer para você? Presta atenção. Ó, eu não sei quanto reagiu, então eu vou colocar X. Só que aqui eu vou te dar um truque que eu acho muito mais fácil, né? Olha que a proporção é de 2 para 2 para 5. Ninguém tem coeficiente estequiométrico valendo 1. Então eu não vou trabalhar com X. Eu vou trabalhar assim, ó. Se aqui reagir 2x, eu já peguei esse número para ficar mais fácil. Olha agora, ó. Se aqui reage 2x, o número é igual, não é? Então aqui tem que produzir quanto? 2x, tudo bem? E esse outro tem que produzir quanto? 5x. Percebeu que quando eu coloco esse número na frente, automaticamente eu estou seguindo a proporção da própria reação. Tá aqui, menos 2x mais 5x, ok? E agora a gente completa a última linha. Eu tinha 100 kPa, reagiu 2x. Então quanto que sobra? 100 menos 2x. Isso daqui, o outro, não tinha nada, formou 2x. Continua tendo 2x. Esse não tinha nada, formou 5x. Eu tenho 5x. E agora o que a gente tem que saber? Quando eu somar essa pressão daqui com essa pressão daqui com essa pressão daqui, tem que dar qual total? O valor de 110 quilopascal. Pronto, agora a gente resolve essas continhas simplesmente fazendo uma função bem simples mesmo, né? Vamos lá, agora eu vou fazer essas continhas aqui com você. Como é que vai ficar? Vamos fazer aqui, ó, 100 menos 2x mais 2x mais 5x é igual a 110, certo? Primeira coisa que eu posso fazer aqui, ó, na matemática, menos 2x com mais 2x, cancela, vai embora. O que sobrou para nós? Sobrou que 100, né, mais 5x é igual a 110. Esse 100 que está positivo passa para lá como negativo. 110 menos 100 vai dar 10. Então 5x é igual a 10, ok? Portanto, eu posso concluir que x é igual a 10 dividido por 5. Ou seja, quanto que vale x? Vale 2. 2 o quê? Quilopascal. Esse é o valor de x. Então agora a gente consegue descobrir qual que é a pressão parcial de cada um desses gases no equilíbrio. Vamos lá? Qual que é a pressão parcial do oxigênio? 5x, ou seja, 5 vezes 2. 5 vezes 2 vai dar quanto? 10 quilopascal. Vamos para o próximo? 2x. 2x é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4 quilopascal. Tudo bem? E esse outro, vamos lá? Ó, presta atenção. 100 menos 2x. Primeiro, quanto que é 2 vezes x? 2 vezes x é 4. 100 menos 4 vai dar quanto? Vai dar 96 quilopascal. Vamos ver se de fato está certo isso daqui? 96 com 4 dá 100. 100 com 10 dá 110, que é exatamente a pressão que ele tinha me dado. Viu? Então, é um tipo de questão que, embora ele não tenha trabalhado com constante de equilíbrio, a gente usou o quadrão. É uma questão para mostrar para você que o quadrão pode ser usado para falar de pressão, para falar de concentração ou de número de mol. Ok? Agora a gente fechou esse tópico. Vamos para o próximo tópico do seu material? O próximo tópico qual que é? A gente vai falar de relação entre a constante Kc e a constante Kp. Vamos lá? Bora para o próximo passo. Vamos lá. Bora que eu tô no gás. Bora que eu tô no gás. Vamos lá. Vocês de casa podem passar toda essa parte do vídeo enquanto o professor apaga, né? Que maravilha. Ou você pode descansar um pouquinho enquanto o professor está apagando também, né? Tá valendo, tudo depende do seu tempo, não é verdade? Vamos lá, bora.
Bora lá? Gente, presta atenção, ó. O próximo tópico que a gente vai trabalhar aqui é a relação matemática entre Kc e Kp. Lembrando, o que é Kc? É a constante de equilíbrio em função de concentração. E o que seria Kp? É a constante de equilíbrio em função de pressão. Mas para um pouquinho, o que a gente aprendeu? O Kp a gente só trabalhava quando o sistema tivesse gases, não é verdade? E o Kc, ele funcionava em quase todo tipo de sistema. Só não funcionava quando tivessem só sólidos, né? Ou então o solvente. Lembra que eles não entravam. O restante entrava nessa constante. Mas pera um pouquinho, para ter uma relação entre as duas, a gente só pode falar de um tipo de equilíbrio. Que tipo de equilíbrio que vai ser válido para esses dois caras aqui? Equilíbrios em fase gasosa. Então ele é válido, olha aqui, ó, válido para equilíbrios, vou escrever aqui para você, tá? Em fase gasosa, ok? Em fase gasosa. Ou seja, os componentes que estão sendo relacionados têm que ser gases, tudo bem? Deixa eu mostrar uma coisa para você, ó. Suponha aquela reação clássica que a gente já mostrou várias vezes, né? A gasoso mais B gasoso em equilíbrio com C gasoso, olha para cá, mais D gasoso. Tudo bem? O que eu quero falar para você é o seguinte. Vamos supor que nós tenhamos aqui coeficientes estequiométricos Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Ok? Eu quero escrever a expressão matemática que relaciona Kc com Kp. Qual que seria essa expressão? Eu vou falar para você. A expressão é essa daqui, ó. Preste atenção. Kp sempre será igual ao Kc, que multiplica RT elevado a ΔN. Bom, essa daqui é a expressão matemática que relaciona as constantes Kc e Kp. Kp igual a Kc, que multiplica RT elevado a ΔN. Primeira coisa, criatura, você não pode inverter, tá? O Kp vem primeiro, P de primeiro, tudo bem? Então, Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Esse R, como a gente já sabe, né? Esse R é a constante universal dos gases, que vale 0,082 atm litro por mol Kelvin, não é verdade? Lembrando que se você quiser trabalhar com outra unidade de medida, tem outros valores de K. Tudo bem? Esse T que está aqui, se você está trabalhando com a constante R, é porque com certeza essa temperatura tem que ser dada em qual escala? Em Kelvin, né? Então lembrando, para você passar de Celsius para Kelvin é só somar 273. Agora dá uma olhada que a única coisa aqui que você deve estar olhando e não entendendo muito bem é esse tal de ΔN. O que significa esse ΔN daqui? Eu vou falar para você. ΔN é a variação do número de mol de gases, do número de mol, preste atenção, de gases. Isso aqui a gente chama de ΔN. Rui, como assim? Presta atenção, ó. ΔN é você pegar o número de mol de gases dos produtos e subtrair o número de mol de gases dos reagentes. Produto menos reagente. Por exemplo, nesse caso que eu coloquei para você, o que nós temos nos produtos? C mais D. Então, ó, o número de mol dos produtos aqui seria C mais D. Menos o número de mol dos reagentes. O que a gente tem nos reagentes? A mais B. Então, seria aqui, ó, A mais B. Você entendeu que você faz final menos inicial. Você faz produto menos reagente. O sinal desse resultado importa muito para nós. E ele vai fazer muita diferença na expressão que a gente vai ter. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou mostrar para você como é que a gente faz, né? Como é que a gente usa isso daqui, tá? Com um exercício que é só de escrever a expressão, depois um exercício onde a gente vai realmente calcular alguma coisa com isso. Tudo bem? Agora, posso falar uma coisa para você? Eu acho que tem gente, né? Tem gente que é tarado por dedução de fórmula, né? E você percebeu que eu cheguei aqui e só joguei a fórmula para você, né? Se você tá curioso para saber de onde é que veio, adivinha? Tá na complementação do seu material, tá na complementação de número 3. Lá eu coloco para você o passo a passo da dedução dessa fórmula daqui. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Meu amor, pergunta. Vai mudar alguma coisa na vida? Vai mudar? Nenhuma, não vai mudar nada para vocês. Gente, é uma dedução que eu gastaria esse quadro inteiro para fazer para vocês. Primeiro ano de curso, meu amor, você lembra como que eu fazia? Eu deduzia tudo, né? Mas, gente, não precisa, tá? Então, assim, você tem curiosidade para saber de onde é que vem, olha lá. Mas não vai mudar nada para você, tudo bem? É pura curiosidade mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? O primeiro exercício que é só para montar a expressão. Meu amor, você poderia ler pra gente, só ajusta a câmera para a parte do meio aqui agora, né? Pra gente poder fazer o exercício de número 1. Pode ler pra gente a questão 1, relação entre Kc e Kp. Vamos lá. Monte a expressão que relaciona Kc e o Kp para a reação de abaixo. Ótimo. Qual que é a primeira reação? H2 Uhum. mais I2 formando 2H1.
Ótimo, então em equilíbrio com 2 de HI. Vamos colocar aqui, ó, em equilíbrio com 2 de HI. Gente, essa reação aqui a gente falou dela já, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá, ó, eu quero montar a relação entre KC e KP. Gente, presta atenção, deixa eu te dar uma dica. A primeira coisa é, vou escrever a expressão, pode ser? Ó, KP é igual a KC vezes RT elevado a ΔN. O que vai mudar? Ele não te deu a temperatura, na verdade ele não te deu. Ele não quer que você faça nenhuma conta, ele só quer que você escreva a expressão. O que vai mudar de uma reação para outra é só o ΔN. O que vai mudar é o ΔN. Então é isso que a gente tem que conhecer. Vamos lá? Ó, o que é o ΔN? É o número de mol dos produtos menos o número de mol dos reagentes. Então vamos lá. Ó, o que nós temos de número de mol dos produtos? Nós temos 2 mols de gases. Certo ou não? E nos reagentes, a gente tem 1 mol de H2 e 1 mol de 2. Portanto, o número de mol de gases dos reagentes é 2 mols. Moral da história, o que é o nosso ΔN? ΔN é final menos inicial. Ou seja, 2 menos 2 que vai dar quanto? 0. Eita pega, vamos ver como é que ficou esse negócio? Vai ficar assim, ó. KP é igual a KC, presta atenção, vezes RT elevado a quanto? Elevado a 0. Agora me fala uma coisa, qualquer número elevado a 0 vale 1. Isso quer dizer que RT elevado a 0 vale 1. Ou seja, em outras palavras, o que nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar que KP vai ser numericamente igual a KC. Essa que é a ideia. KP vai ser numericamente igual a KC. Ponto final. Show. É isso daqui. Então, se perguntarem para você, tem como o KP ser igual ao KC? Você vai responder sim, desde que o ΔN seja igual a 0. Tudo bem? É isso aí. Vamos para a letra B de bola? Meu amor, por favor, a equação da letra B de bola. Bora. CaO, cal, sólida, não é verdade? Sólida. Mais CO2. Aham. Formando CaCO3. Ótimo, em equilíbrio com CaCO3. Muito bem. Bom, gente, presta atenção. Ó, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês, olha para cá, né? Você está percebendo que cal é sólida, né? Mas se ele é sólido, ele não entra nem na expressão de KC e nem na expressão de KP. Moral da história, ele não vai atrapalhar em nada. Tudo bem? Então você ignora. Quem for sólido, você simplesmente ignora. Ele não entra nem no KC e nem no KP. Dica, risque o cara que é sólido. Você vai entender o motivo de eu riscar. Presta bem atenção. Agora eu vou ter que dar um jeito, né, de montar a relação entre KC e KP. Lembrando que a relação só é válida para equilíbrios em fase gasosa, né? O sólido, como não interfere nenhum nem no outro, nem no KC nem no KP, ele não vai interferir por aqui. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Como é que fica? Primeira coisa, KP é igual a KC vezes RT elevado a ΔN. Essa é a questão. Tudo bem? Agora, atenção, preste atenção no que eu vou falar para você, né? Nos reagentes, qual é o número de mol de gases dos reagentes? Opa, nós só temos um, que é o CO2. Esse cara não é gasoso, ele é sólido. Portanto, o número de mol dos reagentes é 1 mol. Só 1 mol de gás que a gente tem aqui. Você lembra que é de gás, né? Agora vai lá, ó. Nos produtos, o que a gente tem nos produtos? Nenhum, porque esse cara é sólido. Então, o número de mol de gases dos produtos é igual a 0. Moral da história, o ΔN, nós aprendemos que é final menos inicial. Ou seja, 0 menos 1. Isso daqui vai dar quanto para nós? Menos 1. Percebeu? Então, agora, esse expoente vai ser quanto? Menos 1. Vamos substituir os valores? Vamos lá? Ó, KP é igual a KC vezes RT elevado a quanto? Elevado a menos 1. Eita pega! Para isso daqui ficar um pouquinho mais elegante, para ficar um pouquinho mais bonito, o que a gente vai fazer? O que é um número elevado a menos 1? É, na verdade, o denominador. Ele está fazendo parte do denominador. Então, a gente pode dizer que isso daqui é a mesma coisa que escrever de uma forma mais bonita, isso daqui, ó. KP é igual a KC dividido por quem? Por RT. Isso daqui sim, né? É uma expressão um pouquinho mais bonita. Então pronto, essa aqui é a relação matemática entre KP e KC para essa reação que a gente apresentou. Percebeu a diferença grande de uma para outra, né? Então é isso que você tem que fazer. Você vai ter que montar a expressão para você conseguir responder o exercício. Tudo bem? Vamos lá. Agora a gente vai para o último exercício desse tópico. Já vou te falar, tá? Ó, uma dica. Esse tópico não é dos mais importantes do mundo, não costuma cair tanto no vestibular, tá? Mas se cair uma questão dessa, você já sabe como fazer. Quer ver? A questão de número 2 que a gente vai fazer agora é para fazer uma conta. Eu vou te dar uma constante e vou pedir a outra. Tipo assim, vou te dar o KC e pedir o KP. Ou o contrário. Vamos dar uma olhada nela? Meu amor, só dá uma viradinha na câmera para a gente poder fazer o próximo exercício.
Leia pra gente a questão de número 2. Questão de número 2. Sabendo que a constante Kc para a reação 2A formando B. 2A gasoso, é isso? Isso, formando B gasoso. B gasoso também. Então lembra, né, gente? Equilíbrio em fase gasosa. É 0,246. Então a constante Kc é igual a 0,246. Ele está me afirmando que o Kc vale isso. Calcule então o valor da constante Kp a 27 graus. Ótimo, então ele quer saber o seguinte, qual será então o valor da constante Kp, na verdade, na temperatura de 27 graus Celsius. Você sabe que quando a gente pensa na constante Kp, a temperatura vai ser muito importante, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. Bom, vamos lá. A primeira coisa é você lembrar da fórmula que relaciona um com o outro, não é verdade? Então, qual é a fórmula que relaciona as duas? Vamos por aqui, Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. É com essa fórmula que eu converto um no outro, certo? Agora, o que a gente tem que pensar? Vamos lá, sempre começa calculando o ΔN. Eu preciso saber quanto que vale o ΔN para montar a minha expressão. Vamos lá? Nos reagentes, quantos gases nós temos aqui? O número de mol dos reagentes de gases é 2. Nós temos 2 mols. E nos produtos? Bom, no produto a gente só tem 1, né? Número de mol de gás dos produtos é igual a 1. Portanto, o que a gente pode afirmar? Vamos colocar aqui no cantinho quanto que vale o ΔN. ΔN vai ser final menos inicial, ou seja, 1 menos 2 que vai dar menos 1. É aquela história que a gente acabou de fazer. Como esse cara aqui deu menos 1, o que nós vamos fazer? Vamos jogar o menos 1 aqui, não é verdade? Então vai ficar assim, Kp é igual a Kc vezes RT elevado a menos 1. Como nós mostramos agora há pouco também, o que você tem que lembrar? Elevar um número a menos 1 é a mesma coisa que dizer que ele faz parte do denominador. Então vai ficar assim, Kp é igual a Kc sobre RT, não é verdade? Agora a gente vai substituir os valores, lembrando de um único detalhe. E qual detalhe que é esse? Temperatura, criatura, tem que ser em Kelvin, não pode ser em graus Celsius. Se ele me disse que nós temos 27 graus Celsius, soma 273, isso aqui vai dar 300 Kelvin. Agora eu já posso jogar os valores que eu vou chegar na resposta, não é verdade? Vamos lá, vai ficar assim, Kp é igual a, quanto que vale o Kc? 0,246, dividido por R, que vale 0,082, e a temperatura que é 300, não é isso? Só. Agora, gente, eu vou te dar uma dica, né? Porque é uma coisa que nós aprendemos em aula. Quer ver? Kp vai ser igual a 0,246. Essa continha aqui de baixo você já sabe de cor. Fala pra mim, responde. Quanto que dá 0,082 vezes 300? Tenho certeza que você respondeu da sua casa, né? O valor 24,6. A gente decorou esse número, né? E olha como que ele vai ser bom aqui. Parece com o de cima, não parece? Esse de cima é a mesma coisa que colocar quanto? Se eu ando 2 casas para a direita, isso daqui é o mesmo que escrever 24,6 vezes 10 a menos 2. Opa! 24,6 vai embora com 24,6. Concorda? E sobra simplesmente que o Kp é igual a quanto? 1 vezes 10 a menos 2, ou simplesmente 0,01. Esse é o valor da constante Kp. Percebeu? Então, é um tipo de exercício que eu volto a falar para você. Não é a coisa mais importante do mundo, não é a coisa mais cobrada no mundo. Se você pensar na prova do Enem, a chance dele cobrar esse tipo de relação é praticamente zero. Estão entendendo? Nunca foi cobrado isso. Mas é aquela história, né? Vai que você vai fazer um vestibular mais específico, né? Vai que você vai mais para o sul do país, vai que você vai para a parte nordeste do país. Então, é importante você conhecer essa relação. Tudo bem? Agora a gente vai para o próximo tópico do seu material. Se eu não me engano, agora já é o penúltimo tópico, né? Que é o quociente reacional. Mentira, o antepenúltimo. Tem quociente reacional, grau de equilíbrio e as operações com constantes. Bora para o próximo? Vamos lá. Respira, respira. Eu vou apagar o quadro enquanto você dá uma respiradinha para a gente ir para o próximo. Vamos lá.
Bora tomar um chazinho primeiro, não é verdade? E aí, meu amor, tá recordando o conceito de constante equilíbrio? Gostando. Então tá bom gostar de química, né? Por isso que rolou uma química entre nós. Bicho. Mas pode ser que ajudou, né? Se eu não gostar da matéria, talvez. Vamos lá. Mas você vai falar de geografia, história. É verdade, verdade. Ficar contando história só, né? Não, não. Melhor rolar uma química do que ficar contando história. Viu só? Vamos lá. Bora, gente, presta atenção. Galera, eu vou falar um tópico agora que inicialmente ele vai ser um pouco confuso, mas quando tiver no final vai parecer que tá no começo. Não, tô brincando, não vai parecer tão difícil não, tá? Mas no início você vai confundir só um pouquinho, então fique atento. Eu vou falar de uma coisa chamada quociente reacional, cujo símbolo é Q ou QC, mas por favor não vai se esquecer desse... Não vai se esquecer desse tópico. Vamos continuar aqui? Vamos lá, ó. Primeiro, deixa eu falar, não esqueça dessa piada depois, por favor, né? Vamos voltar para aquele equilíbrio que a gente já trabalhou 4.500 vezes nessa aula. Vamos lá? O famoso, olha aqui, ó. H2 mais I2, tá? Em equilíbrio com 2 de HI. Tudo bem? 2 de HI. Deixa eu falar uma coisa para você, ó. Essa reação aqui seria a formação do iodeto de hidrogênio a partir dos seus elementos, não é? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero escrever a expressão de Kc para isso daqui. Como é que ficaria a expressão de Kc? Cara, nós aprendemos, né? Kc é produto sobre reagente. Então, como é que fica isso daqui? Bom, Kc é igual à concentração de HI elevada ao quadrado sobre a concentração de H2 elevada à primeira, vezes a concentração de I2 também elevada à primeira. Isso daqui a gente chama de Kc. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta simples. Essa pergunta é muito importante para você entender agora esse conteúdo. Que pergunta que é essa? Presta atenção. É qualquer número que a gente pode jogar aqui? Não. Na verdade, você tem que jogar os valores desde que esses valores estejam no equilíbrio. Porque lembra que isso daqui é uma constante, não é? Então, para você poder jogar os valores aqui, né, você vai ter que estar com esses dados no equilíbrio. Então, quando você trabalha com constante de equilíbrio, você só pode substituir por valores que estejam no equilíbrio. Você deve estar pensando, Rui, isso é meio óbvio, né? Então, mas deixa eu te contar uma coisa. Agora eu vou falar para vocês o que é o QC, tudo bem? Ou quociente reacional. O que seria o QC? Em termos de expressão, é a mesma coisa do Kc. Ué, Rui, como assim? Vou fazer para você. O QC seria o seguinte, ó, concentração de HI elevada ao quadrado sobre a concentração de H2 elevada à primeira, vezes a concentração de I2 também elevada à primeira. Você olha e fala, Rui, você é palhaço? Essa expressão é igualzinha a essa? Então, ela é igual, porém tem um pequeno detalhe. Sabe qual que é? Para você poder fazer o cálculo de Kc, os dados têm que estar em equilíbrio. Concorda? Tem que estar no equilíbrio químico. Agora, para você fazer o cálculo do quociente reacional, isso pode existir em qualquer situação. Em qualquer, vou escrever para você, ó. Em qualquer situação. Você pode utilizar essa relação aqui em qualquer situação. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que a gente fez, mas que eu não chamei de QC, mas que na verdade era o QC. Lembra daquela questão que a gente começou essa aula de agora? A questão do quadrão? Que eu falei, ó, vamos fazer uma conta? A gente fez lá, tinha que dar 100 o resultado. E aí a gente fez, deu um só. Aquele resultado que dá 1, eu não posso chamar de KC, porque não estava no equilíbrio. A gente chama de quociente reacional. Agora, eu posso garantir uma coisa para você. Quando você fizer essa conta, a conta do quociente reacional, isso daqui vai poder dar duas coisas. Vai poder dar dois tipos de resultado. Pode ser, presta atenção, pode ser que esse quociente reacional, né, seja exatamente igual ao KC. Concorda? Você pode fazer às vezes um quociente e perceber que ele dá exatamente o valor do KC. E você pode fazer também esse quociente reacional e perceber que ele deu diferente do KC. Bom, agora eu vou perguntar para você, que conclusão que você tiraria se na hora que você fizesse a conta, o quociente reacional desse exatamente igual ao KC? Eu acho que você deve estar me respondendo assim, ó. Ué, Rui, quer dizer que a reação está no equilíbrio. Exatamente. Se você fez o quociente reacional
e você percebeu, né, que o QC deu exatamente igual ao KC, quer dizer que a reação está no equilíbrio. Agora é meio óbvio, né? Se você fizer essa conta e ele der diferente do KC, como foi o caso daquele exercício que a gente fez, o quociente deu 1, mas o KC valia 100. Qual que é a conclusão que eu tiro? Que o sistema ainda não tinha atingido o equilíbrio. Tudo bem? Então, quando o quociente reacional ele dá diferente do KC, é porque ainda falta algo para chegar no equilíbrio. No caso daquele exercício que a gente fez, lembra? Faltava formar HI e consumir H2 com I2. Faltava isso para chegar no equilíbrio, né? Então é justamente pensando nisso que a gente vai fazer a próxima questão. A gente tem uma questão para falar sobre quociente reacional, tá? Então quero que você dê uma olhada no seu material. Meu amor, dá aquela centralizada para a gente poder fazer o exercício sobre quociente reacional. Vamos lá. Pode ler pra gente. A 298K, a constante de equilíbrio está... Peraí, desculpa. A 200 e quanto? Kelvin? A 298 Ah. Kelvin. A constante de equilíbrio Kc para a formação do tetraóxido de nitrogênio... Ah, tá. Gente, tetróxido de nitrogênio é o N2O4, né? Ah. Isso aí. É 170, conforme a equação. Então me fala a equação. Qual que é? 2 NO2... Aham. Em equilíbrio ou, né, formando aqui no caso o N2O4, certo? Isso aí. Tá, então de novo, você falou pra mim que o valor do KC, né, a constante de equilíbrio para essa reação, na temperatura que ele falou, é 170. É isso? Não falei ainda, ele falava. Você falou pra mim o valor de 170 no começo, você não falou? Ah, falou sim. Gente, tô usando droga antes de vir pra cá, é complicado. Vai botar a culpa no Raul, vai botar a culpa no Raulzinho. Vamos lá, e aí? Supondo que a concentração de NO2 seja 0,05 mol por litro... Então, peraí, vamos entender. Num determinado sistema, foi encontrado esses valores aqui, ó. Concentração de NO2 é igual a quanto? 0,05 mol por litro. 0,05 mol por litro. E de NO2A4 De N2O4, é de 0,025 mol por litro. 0,025 mol por litro. Isso? Vai lá. O sistema se encontra em equilíbrio, justifica. Ótimo, então vamos fazer o seguinte, ó, presta atenção, ele quer saber se o sistema está ou não no equilíbrio. O que a gente tem que fazer? Bom, eu sei que para estar no equilíbrio, né, tem que dar esse resultado aqui. Na verdade, tem que ser 170. Quando a gente fizer aquela continha, tem que dar 170. Então, ó, como eu não sei se ela está ou não está, a gente vai executar aquilo que nós chamamos de quociente reacional, que em termos de expressão é a mesma coisa do KC. Eu só não chamo de KC porque eu não sei se a reação está no equilíbrio. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Vamos fazer o quociente reacional, QC é igual à concentração do produto na situação que ele deu, né, que é do N2O4 elevado à primeira, sobre a concentração do reagente, né, que é o NO2 elevado ao quadrado. Tudo bem? É isso aí. Fechou? Agora eu vou substituir os valores. Só vamos fazer uma coisa? Ó, aqui 0,05 é o mesmo que 5 vezes 10 a menos 2. E aqui embaixo, ó, 0,025 é o mesmo que 25 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Vou deixar assim para ficar mais fácil nossa conta. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, N2O4, como a gente mostrou, é 25 vezes 10 a menos 3. Lembrando que esse cara aqui está elevado à primeira. Sobre, vamos lá, concentração de NO2 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Vamos lá? Tá fácil fazer essa conta, não tá? Vai ficar assim, ó. Em cima, 25 vezes 10 a menos 3 sobre a parte de baixo. 5 ao quadrado é quanto? 25 vezes 10 elevado a menos 4, não é verdade? Agora o que a gente faz? Ó, eu vou simplesmente simplificar 25 com 25, e aí o que sobra? Vamos lá, esse nosso resultado vai ficar bem assim, ó, QC é igual a... Vamos lá, ficou 10 a menos 3 sobre 10 a menos 4. Esse 10 a menos 4 passa para cima com o sinal trocado. Ou seja, como é que ele fica? 10 a menos 3 mais 4 dá 10 a primeira. Ou seja, QC deu 10, certo? Esse é o valor, então, do nosso quociente reacional. Agora, criatura, eu quero te fazer uma pergunta. Presta atenção para você me responder, né? Meu amor, tá pegando essa parte da câmera?
Dá uma viradinha aqui fazendo favor, tá pegando? Né? Só um pouquinho, não precisa virar totalmente não. Eu quero fazer uma pergunta para você que está em casa. Responde uma coisa para mim. O Kc, quando a reação está no equilíbrio, tem que dar 170. Agora, o Qc que a gente acabou de fazer, que é o quociente reacional, deu 10. Isso quer dizer que a reação está ou não está em equilíbrio? Claro que não, né? Não está porque esse valor aqui, ó, é diferente do Kc. Lembrando que o Kc vale 170, não é? Moral da história, a reação não está no equilíbrio, certo? Vamos colocar aqui, ó, não está no equilíbrio, certo? É basicamente isso daqui, tá? Agora, ele pediu para justificar por quê. Você vai justificar assim, pois o quociente reacional, entre parênteses 10, é diferente do Kc, entre parênteses 170. Tudo bem? É assim. Agora a gente vai ver a letra B de bola. Meu amor, o que ele fala na letra B de bola para a gente poder fazer aqui? Ele pergunta assim, se o sistema não se encontra em equilíbrio, em que é o caso, uma reação deveria avançar para atingir? Ah, então, gente, presta atenção. Esse daqui é muito bacana. Esse item é muito bacana. Ele fala assim, ó, quando a reação, caso ela não esteja em equilíbrio, que é o caso que a gente acabou de falar, em qual sentido ela vai ter que ir para chegar no equilíbrio? Bom, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu quero que você acompanhe comigo esse valor daqui. Tudo bem? Presta atenção, ó. Eu vou escrever de novo aqui para você. Eu vou escrever de novo, tá? Vou colocar aqui como letra B. Eu vou escrever de novo a expressão de Qc. Tudo bem? Ó, Qc, certo? Isso daqui vai ser o quê? A concentração de N2O4, certo? Elevada à primeira, sobre a concentração de NO2 elevada ao quadrado. Tudo bem? Agora eu quero que você perceba uma coisa. O Qc deu 10, não é verdade? Mas era para dar 170. Não é verdade? Deu 10 nessa situação, mas era para dar 170. Então você concorda comigo que esse valor aqui, né, ele está pequeno demais? Ele está muito pequeno? Sim ou não? Era para dar 170, deu apenas 10, ele está muito pequeno. Então o que a gente pode concluir? Para chegar no equilíbrio, a gente precisa dar um jeito de aumentar esse número. Para chegar no equilíbrio, eu preciso fazer esse cara aumentar até atingir qual valor? 170. Então o que eu quero mostrar para você? Para esse quociente aumentar, vamos pensar na parte matemática. Você concorda que eu tenho que aumentar o numerador e, consequentemente, diminuir o denominador? Por quê? Vamos entender uma coisa. O N2O4 vem da reação do NO2. Quando esse cara aumenta, esse diminui. Quando esse aumenta, esse diminui. Na verdade, um consome para formar o outro. Então, presta atenção. Se eu quero aumentar o Qc, a gente precisa aumentar o N2O4 e diminuir o NO2. Em outras palavras, para ficar mais fácil de você entender, você concorda que eu quero aumentar o N2O4? Isso quer dizer que eu preciso produzir N2O4. Se eu preciso diminuir o NO2, quer dizer que eu preciso consumir o NO2. Então agora você vai olhar para a reação aqui comigo, né? Responde uma coisa para mim, olhando para essa reação. Qual é o sentido que produz N2O4 e consome o NO2? Com toda certeza é o sentido direto. Dá uma olhada nessa seta aqui, ó. Eu vou apagar isso daqui. Você concorda que o lado direito, ele produz N2O4 e consome NO2? O sentido inverso é o contrário. Ele produz NO2 e consome N2O4. Então a reação vai ter que caminhar para a direita, ou seja, no sentido direto, para poder chegar no valor que a gente quer. Então essa é a resposta. Para a reação atingir o equilíbrio, ela precisará caminhar mais para o sentido direto. Essa é a questão. Bacana, né? Então, sempre que o Qc, olha aqui, não vai se esquecer disso, né? Sempre que o Qc estiver pequeno demais, a gente precisa caminhar no sentido direto para chegar no equilíbrio. Sempre que o Qc estiver grande demais, a gente precisa diminuir ele. Então, a gente caminha para o lado esquerdo. Só isso. Simples demais, né? Então, agora a gente vai para o penúltimo tópico da aula de hoje. O penúltimo tópico vai falar do quê? Da parte de grau de equilíbrio e depois, por fim, operações com constantes. Vamos lá? Bora! Próximo tópico. Vamos falar aqui de grau de equilíbrio. Meu amor, nessa questão vou precisar de você com a calculadora, hein? Vamos ter umas continhas aí pra gente fazer. Você vai fazer pra gente.
Bora lá? Gente, presta atenção. Para a gente poder quase fechar a aula de hoje, falta a gente comentar desse tópico chamado grau de equilíbrio. Em primeiro lugar, acho que esse nome não é novidade para você não, né? Grau de alguma coisa, grau de ionização. Bom, primeiro vamos fazer uma comparação. O que era grau de ionização? Era a porcentagem de moléculas que ionizavam. Então, o que você acha que é grau de equilíbrio? É a porcentagem de moléculas de reagente que reagem para chegar no equilíbrio. É a mesma ideia, tá? É a mesma coisa que a gente vai ter aqui. Eu não vou fazer um exercício aqui agora para te mostrar o que é o grau de equilíbrio, porque é muito difícil alguém cobrar isso de você. Eles cobram a aplicação. Então, a gente vai ver um exercício aqui agora em que eu aplico esse grau de equilíbrio. Tudo bem? Só que eu já vou te adiantar uma coisa. Olha para cá. Toda vez que a gente estiver falando de grau de equilíbrio, você vai precisar do quadrão. Tudo bem? Então, sempre que a gente falar em grau de equilíbrio, você precisa do quadrão. É um exercício específico de quadrão, ok? Vamos lá. Meu amor, por favor, leia pra gente o exercício que tá aí. Grau de equilíbrio. Em um recipiente fechado de volume igual a 1 litro, uma massa de 3,4 gramas de H2S. Ah, meu amor, vou fazer o seguinte, eu vou te pedir um favor. Lê pra gente a equação do processo, que aí eu vou me organizando melhor. Qual que é a equação do processo que vai ter aí? Do 2H2S. Perfeito, 2 de H2S. Gasoso. Formando 2H2. Mais S2. Ótimo, mais S2, né? Gente, presta atenção numa coisa, tá? Eu gosto de começar pela equação pra gente poder anotar os dados, né? Agora vai lá, ó, o volume é de 1 litro que você tinha falado, né? Pode voltar no início da questão pra gente poder ver. Vai. Em um recipiente fechado de volume igual a 1 litro, uma massa de 3,4 gramas de H2S sofre decomposição a temperatura constante, de acordo com a reação. Tá aqui a reação. Sabendo que o grau de equilíbrio para a reação citada foi de 90%. Presta atenção, o alfa foi de 90%, o grau de equilíbrio foi de 90%. Calcule então o valor da constante de equilíbrio Kc para essa reação. Ele quer saber o valor de Kc. Gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar pra vocês. Ah, ele deu a massa molar de quem? Do H2S? Falou que é 34? 34 gramas por mol. Deixa eu falar uma coisa pra você que é muito importante. Presta atenção aqui, né? Primeira coisa que eu vou falar pra você é o seguinte. Você lembra que eu te disse agora há pouco que toda vez que cair grau de equilíbrio, a gente vai precisar do quadrão? Claro, né? Ele me deu esse valor, que é o valor que ele introduziu, mas ele quer saber o valor de Kc, que é a constante de equilíbrio. Então tem que ter quadrão, né? A gente já sabe que vai ter que ter uma linha do início, não é verdade? Uma linha da reação, vou por aqui, ó, e uma linha do equilíbrio. Ótimo, isso daqui todo mundo sabe. Agora, eu preciso falar uma coisa pra você que é importantíssima, que a gente comentou no final da aula passada. O quadrão só não tolera uma coisa, né? Ele tolera você trabalhar com mol, com pressão, com concentração, mas você não pode trabalhar com massa. Essa é uma restrição que é importantíssimo você saber. O quadrão não aceita massa. Então, o que a gente vai ter que fazer? Transformar isso daqui em número de mol. E como é que eu transformo em número de mol? É só dividir massa pela massa molar. Pelo amor de Deus, olha pra mim. Não vai inventar de multiplicar por 2 esse número. Não mexe com ele. O valor que eu te der, você vai dividir aquele valor pela massa molar. Quanto que dá 3,4 dividido por 34? Ué, 3,4 por 34 dá 0,1. Então, ao invés de pôr 3,4 grama, eu vou colocar o quê? 0,1 mol. Ou simplesmente 0,10 mol. Ok? Agora presta atenção que eu vou precisar contar uma coisa para você. No início, ele só introduziu H2S. Isso quer dizer que a concentração, ou melhor, o número de mol inicial de H2 era 0 e de S2 também era 0. Tudo bem? 0 e 0, só tinha H2S no sistema. Agora, com o passar do tempo, esse cara foi dissociando, não foi? O que ele disse para você? Né? Ele disse bem assim, ó, o grau de equilíbrio é de 90%. O que isso significa? Olha para mim, significa que 90% dessa quantidade reagiu. De novo, 90% dessa quantidade reagiu. Ou seja, se eu quero saber a quantidade que vai fazer parte da reação, basta pegar 90% desse número. É só multiplicar 0,9 por 0,1. Ou seja, quanto que vai dar isso daqui? Bom, 90% de 0,1 vai dar quanto? 0,09. Quer dizer que reagiu 0,09 mol. Ótimo! Agora me conta uma coisa. Olha a linha do meio, né? A linha do meio é a linha das proporções. Moral da história, que proporções são essas? Olha aqui, de 2
para 2 para 1. Essas são as proporções daqui, não é? Então presta atenção, ó, 2 para 2. Esse cara tem que ser idêntico a esse. Se aqui reagiu 0,09, aqui forma quanto? 0,09. Tem que ser exatamente a mesma quantidade. Tudo bem? Agora, e esse outro? Presta atenção. 2 para 1. Esse número tem que ser metade desse. Se aqui formou 0,09, esse daqui vai formar a metade disso, que é 0,045 mol. Agora tá fácil, não tá? Mol de boa, mol tranquilo, mol fácil. Como é que vai ficar esse negócio? Vamos lá? Pega aqui a primeira parte menos essa. Eu tinha 0,10, reagiu 0,09, quanto que sobrou? 0,01 mol. Esse outro, eu não tinha nada, formou 0,09, 0,09. E esse último, não tinha nada, formou 0,045, ficou com 0,045. Tudo bem? Exatamente isso. Agora, para um pouquinho. Lembra, para poder jogar na constante de equilíbrio, a gente tem que jogar concentração. Isso daqui é só número de mol. Só que para um pouquinho. O volume de 1 litro é ou não é? Então, isso quer dizer que se eu dividir por 1, todo mundo já vai ter a concentração em mol por litro. Ou seja, aqui é 0,01, aqui é 0,09 e aqui é 0,045. Rui, mas e se o volume fosse 10? Ué, você dividiria isso por 10, isso por 10, isso por 10. Você sempre divide o número de mol pelo volume. Tudo bem? Agora, filho, é só jogar no KC. De boa, né? Vamos pegar e jogar no KC? Vamos lá? Como é que fica isso daqui? Vamos escrever a expressão? Ó, vai lá, ó. KC é a concentração de quem? De H2 elevada ao quadrado, vezes a concentração de S2 elevada à primeira, ambos divididos pela concentração de H2S também elevada ao quadrado. Não é? Vamos lá? Como é que fica esse KC? Vamos substituir os valores? Bora, ó. Quanto que é a concentração de H2 no equilíbrio? Vamos por aqui? 0,09. Tudo bem? Vamos fazer uma coisa. Ó, como a gente está trabalhando com números muito ruins, eu vou deixar pelo menos em notação científica. Pode ser? Ó, esse cara aqui é o mesmo que 10 a menos 2. Esse daqui é o mesmo que 9 vezes 10 a menos 2. E esse daqui eu quero acabar com a vírgula. Quero acabar com a vírgula. Vai virar 45 vezes 10 a menos 3. Vamos jogar assim para ficar melhor? Vamos lá? Então, ó, o H2 é 9 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Vamos por aqui, ó. 9 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, né? Elevado ao quadrado. Show? Vezes concentração de S2. Quanto que é? 45 vezes 10 a menos 3. Vamos por aqui, ó. 45 vezes 10 a menos 3. Isso elevado a primeira. Meu amor, tá pegando aqui? Vamos lá? Sobre a concentração de H2S, que é quanto? Vamos por aqui? O H2S era 10 a menos 2. Então vai ficar 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Tudo bem? Agora, meu amor, vou precisar de você. Vamos lá? Ó, eu só vou precisar que você vire um pouquinho para cá a câmera para poder continuar essa conta aqui, né? E não prejudicar quem está em casa. Vamos lá. KC vai ser igual a... Primeiro, 9 ao quadrado é 81. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Ok? Vezes, aqui continua, né? 45 vezes 10 a menos 3 sobre, olha aqui embaixo, ó, 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Primeira coisa que a gente pode fazer, simplifica 10 a menos 4 com 10 a menos 4. Ó, vai embora esse com esse, certo ou não? Agora, meu amor, preciso de você. Quanto que é 81 vezes 45? Faz aí pra gente. 81 vezes 45 é 3.645. Então, o KC é igual a 3.645, é isso? É, vezes 10. Olha agora, gente, vezes 10 a menos 3. Agora, eu vou te falar, 10 a menos 3 é você andar 3 casas com a vírgula para cá. Então, isso é a mesma coisa que dizer que o KC é igual a 3,645. Acabou, só isso daqui. Percebeu? Então, olha que questão tranquilinha, olha que questão bacaninha. É basicamente isso que você tinha que fazer. Então, quando a gente for trabalhar com a parte de grau de equilíbrio, não esquece, precisa do quadrão. E o grau de equilíbrio você sempre vai descobrir quanto que reagiu daquele componente na reação. Tudo bem? Deixa eu te dar uma dica. Rui, e se tivessem 2 reagentes? O grau de equilíbrio especificaria quem que ele está falando, né? Ele falaria se 90% é do primeiro ou do segundo. Tudo bem? Isso é muito importante, tá? Para você conseguir fazer seus cálculos depois, ok? Gente, agora vamos para o tópico final, né? Vamos para o último tópico da aula de hoje, que são as operações envolvendo constantes. Vamos lá? Bora, meu amor, vamos para o último tópico para a gente poder ir embora? Bora, então, vamos para o tópico final. Vamos lá. Vou apagar aqui para a gente poder ter mais espaço.
Como que chama o último tópico, meu amor? Operações envolvendo as constantes Kc e Kp. Ótimo. Vamos lá? Bora? Você que está em casa nesse momento, quase desistindo, né? Com vontade de dormir, cara, presta atenção que é o último tópico que a gente vai falar. É o último, né? A gente vai falar com operações envolvendo constantes. Deixa eu contar uma coisa para você, né? Vou pegar aquele exemplo clássico que a gente falou 1.500 vezes na aula de hoje. Vamos lá? Qual que é aquele exemplo? Vamos lá, ó. H2 mais I2, tudo bem? Em equilíbrio com 2HI, tá? Agora deixa eu falar uma coisa pra você. Imagine, tá? Que essa reação esteja no equilíbrio já, né? E que eu queira fazer algumas coisas com ela, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa pra você. Qual que é mesmo a expressão de Kc pra isso daqui? Vamos escrever? Vamos lá, ó. Vai ficar assim. Kc, preste atenção, é igual à concentração de HI elevada ao quadrado, não é verdade? Elevado ao quadrado, sobre, vamos lá, concentração de H2 vezes a concentração de I2, ambos elevados à primeira potência, não é? Tá, agora deixa eu falar uma coisa pra você, né? Vamos supor que a gente dobre a equação química. O que será que vai acontecer com a constante? Bom, vamos pensar numa coisa. Ó, essa constante aqui, naquele exercício que a gente fez, ele tinha me dito que o Kc valia 100. Concorda comigo? Ele valia 100, não é isso? Agora eu quero saber o seguinte, e se eu dobrar essa equação? Quanto será que vai valer o meu Kc final? Será que ele vai ser 200, já que eu dobrei a equação? Eu vou contar uma coisa pra você. Pare e presta atenção, olha que interessante que é isso daqui, né? Se eu dobrar a equação, ao invés de ficar 1 e 2, vai ficar como? Ó, vai ficar 2, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar quanto? 4. Concorda comigo? Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 4. Ou seja, na hora que você fizer essa conta, presta atenção, né? Você vai ficar assim, ó. Essa nova constante vai ficar aqui elevado à quarta, aqui vai ficar elevado ao quadrado e aqui vai ficar elevado ao quadrado. Para um pouquinho, se antes esse negócio era 100, você percebeu que agora eu tenho o quadrado desse número? Porque antes, ó, o HI estava ao quadrado, agora está elevado à quarta. Antes o H2 estava elevado, né, à primeira, agora está elevado a 2. Antes esse cara estava elevado à primeira, agora está elevado a 2. O que eu quero que você perceba é o seguinte, na hora que você mexe com a equação, na verdade, no Kc, você não está mexendo só com o número, você está mexendo com o expoente. Você está mexendo com o expoente dele. E é por isso que eu quero que você entenda uma coisa. Qualquer operação que você faça com constante de equilíbrio, essa operação tem que ser feita onde? No expoente. Você dobrou a equação? Você faz o expoente dobrar. Tudo bem? A constante final é alguém elevado ao quadrado. Se você dividiu por 2, você divide o expoente por 2. Se você inverteu a equação, você faz o expoente ficar negativo. Tudo que você faz com a equação tem que ser feito com o expoente desse cara. Só para você poder entender de uma forma melhor, de uma forma mais simples, eu vou te mostrar o primeiro exercício. Nesse exercício eu já vou te mostrar as principais operações que a gente vai poder fazer. Só não se esqueça, sempre que você fizer uma operação envolvendo constante, você faz essa operação aonde? No expoente. No expoente da constante. Tudo bem? Vamos lá. Ó, eu vou apagar isso daqui. Meu amor, gostaria que você lesse pra gente o exemplo de número 1. Vamos lá? Exemplo 1, o que ele fala? Bora. Ele fala assim, observe a equação genérica abaixo. A2 gasoso mais B2 formando 2AB. Formando 2 de AB. Legal. Tá aqui, ó, formando 2 de AB. Essa é uma equação genérica qualquer que ele dá pra gente. Sabendo que ela possui uma constante de equilíbrio igual a 16... Então, peraí. O Kc dessa reação é igual a 16, certo? Ele colocou aqui pra nós o valor de Kc. Determine o valor da constante de equilíbrio das seguintes equações. Vamos começar pela primeira. Qual que é a primeira equação que ele deu aí? 2A2 mais 2B2 formando 4AB gasoso. Ótimo. Ele chamou de alguma coisa constante? Não? Ele só quer saber o valor de constante, né? Ó, eu vou chamar de K'. Pode ser K', que é a constante dessa reação nova. Tudo bem? Então, ó, esse daqui é o K, é o Kc, agora vai ser o Kc'.
Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção, ó. Você vai comparar a equação que ele te deu com essa que você tem agora. Vamos lá? Se eu comparo essa equação com essa daqui, o que a gente repara? Nós percebemos que daqui para cá, ele simplesmente dobrou a equação, não é verdade? Era 1A2, 1B2 e 2AB. Agora é 2A2, 2B2 e 4AB. Moral da história, ele dobrou. Tudo que você faz com a equação tem que ser feito aonde? No expoente da constante. Ou seja, essa constante que eu estou procurando aqui agora, que eu vou chamar de KC', vai ter qual relação com aquela antiga? Vai ser o KC daquela primeira reação elevado ao quadrado. Porque se eu dobrei a equação, eu faço o quê, gente? Elevo ao quadrado a constante. Tudo que eu faço com a equação, eu faço no expoente da constante. Então vamos lá, ó. Como é que vai ficar isso daqui? Vamos fazer as contas? Ó, então esse KC' vai ser igual a quem? Quanto que valia o KC? KC valia 16, não é? Ótimo, então vai ficar 16 elevado ao quadrado. Tudo bem? Quanto que é 16 vezes 16? Meu amor, faz aí. Eu tô com deu até um tilt na minha cabeça, né? Quanto que é 16 vezes 16? 256, então isso daqui deu quanto? 256. Esse é o valor do nosso KC'. É KC ao quadrado, que é 16 ao quadrado. 256. Acabou, só isso daqui. Tranquilo, não é? Você percebeu como que é bacana? Então tudo que você fizer com a equação tem que fazer no expoente da equação. Vamos ver a próxima? Vamos lá? Letra B de bola. Vai, meu amor, o que ele tem na equação da B de bola? 2AB gasoso. 2AB gasoso. Formando A2. Mais B2. Perfeito, A2 mais B2. Eu quero saber o seguinte, né? Qual vai ser a constante dessa equação que eu vou chamar de KC duas linhas? Pode ser? KC duas linhas, que é da letra B. Tudo bem? Para e presta atenção. Quero que você compare essa equação que a gente tem aqui com a equação que eu te dei a constante, que é aquela primeira de lá. Me fala uma coisa, ó, daqui pra cá, o que a gente fez com a equação? Você concorda que eu inverti? Presta atenção, ó, era A2 mais B2 formando 2 de AB. Agora é o contrário, 2 de AB formando A2 e B2. Portanto, a gente fez o quê? Nós invertemos, né? Nós invertemos a equação. Gente, se nós invertemos a equação, o que você vai fazer, criatura? Você vai fazer o inverso da constante. O que é o inverso da constante? É aquele KC elevado a menos 1. Se eu invertir, o expoente fica negativo. Rui, mas e se eu tivesse invertido e dobrado? Ué, aí ficaria menos 2 o expoente, entendeu? Inverteu, deixou o sinal negativo, né? E menos 2 porque você também teria dobrado. Essa é a ideia daqui. Portanto, como é que vai ficar isso daqui, ó? Vamos fazer? Vai. O KC dessa equação era quanto? Era 16. Então, para um pouquinho. Não ficou KC elevado a menos 1? Mas o que é KC elevado a menos 1? É 1 sobre KC. Ou seja, vai ser igual a 1 sobre 16. Essa daqui é a resposta. Tudo bem? 1 sobre 16. Meu amor, só faz aí pra gente colocar o valor em número normal. Quanto que dá 1 dividido por 16? 0,0625. Pronto, esse daqui é o valor da constante. Show! De boa, demais. Agora vamos para a letra C e aí depois a gente vai para o último exercício. Ok? Vamos lá. Letra C, qual que é a equação? Meio A2. Ah, que bacaninha. Meio A2. Só um pouquinho, deixa eu pôr aqui, ó. Meio de A2, né? Gasoso, mais meio de B2, deve ser isso, né? Meio de B2. AB gasoso. Perfeito, formando apenas AB gasoso, não é? AB gasoso. Bom, eu vou chamar isso daqui, a constante de equilíbrio dessa reação, eu vou chamar de KC 3 linhas, tudo bem? KC 3 linhas, ok? Vamos lá, primeira coisa, compara a equação que você tem com a que você tinha lá no começo, né? Vamos lá, ó, dessa para essa, o que a gente fez? Era 1 A2, 1 B2, 2 de AB. Agora é meio A2, meio B2 e 1 de AB. Você concorda então que a gente dividiu essa equação por 2? Foi ou não foi? Eu peguei essa equação de cima e dividi por 2. 1 dividido por 2 dá meio. 1 dividido por 2 dá meio e 2 dividido por 2 dá 1. Moral da história, lembra? Tudo que eu faço com a equação tem que ser feito com o expoente. Se eu peguei a equação e dividi por 2, eu vou pegar o expoente e dividir por 2. O que é dividir o expoente por 2? Você concorda que é a mesma coisa que dizer que ficou KC elevado a meio?
porque antes o expoente era 1. 1 dividido por 2 dá meio. Pronto, esse vai ser o valor da nova constante. Entendeu? Tudo que eu faço com a equação, eu faço com o expoente. Como é que fica esse negócio? Vamos lá? Ó, kc elevado a meio, qualquer número elevado a meio, na verdade é a raiz quadrada desse número. Tudo bem? Então agora a gente substitui. Vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 16, que é exatamente igual a 4. Pronto, essa é a nossa resposta, tá? Então aqui a gente mostrou o que acontece quando você dobra, o que acontece quando você inverte e o que acontece quando você divide por 2, ok? É assim que ficou. Agora a gente vai para o nosso teste final, o último exercício do capítulo, né? Para ver se você realmente entendeu esse assunto daqui. Vamos lá? Meu amor, só vira a câmera que agora a gente vai para o último exercício. Só um pouquinho, deixa eu escrever aqui. Bora lá. Pode ler. A decomposição total do dióxido de nitrogênio pode ser expressa pela seguinte equação. Qual? NO2 gasoso. NO2 gasoso. Formando meio N2 mais O2. Ótimo. Meio N2 mais O2. Essa é a equação, né? Mais O2 só. Usando as equações a seguir, determine a expressão matemática que relaciona as constantes K1 e K2 com a constante K, referente à decomposição do dióxido de nitrogênio. Então, gente, ele quer que eu chegue numa constante que relacione as constantes de duas equações que ele vai me dar, né, matematicamente. Bom, para a gente poder entender, não vegetar demais. Meu amor, qual que é a primeira equação, fazendo favor? N2 gasoso mais O2 formando 2NO. Ótimo, formando 2NO. Vamos por aqui, ó, formando 2NO, tá? Essa daqui tem qual constante? K1, ótimo. Então a constante dessa daqui é K1, certo? Vou chamar de K1. Próxima. 2NO mais O2 formando 2NO2. Formando? 2NO2. 2GNO2, perfeito, né? Essa daqui tem constante K2? Ótimo, né? Ótimo, deixa eu pôr aqui, ó, constante K2, não é? Gente, o negócio é o seguinte, presta atenção. Essa questão aqui, esse tipo de exercício, é muito parecido com um assunto que a gente chamava de lei de Hess. Lembra da lei de Hess? Eu queria chegar nessa equação aqui de cima, mas eu tinha essas aqui de baixo. O que a gente tinha que fazer? Olha para a equação e vê o que você tinha que fazer com ela. Lembra? É isso que a gente vai ter que fazer agora. Porém, tem uma pequena diferença aqui. Qual que é a diferença? Na hora de você ver a constante no final. Eu já te explico depois, mas primeiro vamos fingir que é lei de Hess. Vamos ver o que eu tinha que fazer com essas duas para poder chegar nessa de cima? Vamos lá? Primeira coisa, ó, presta atenção. Ó, vou fazer o seguinte, vou começar analisando o NO2, né? O NO2 aparece em qual dessas duas equações? Só na de baixo. Na verdade, só na de baixo. Só que eu quero que ele esteja antes da seta e aqui ele está depois. Então a gente tem que fazer o quê? Inverter essa equação. E além disso, o que mais que eu tenho que fazer? Presta atenção. Eu só quero 1 mol de NO2 e aqui tem 2. Então nós vamos ter que inverter e dividir por 2. A gente tem que fazer isso daqui, certo? Dessa forma que está aqui. Ótimo. Agora o que a gente vai fazer com o próximo? Vamos ver quem que é o próximo componente, né? O próximo componente é o N2. Bom, o N2 aparece em qual das equações? Só na primeira. Então é alguém que já vai matar para mim o exercício. Vamos lá? Eu quero que ele esteja depois da seta, mas aqui ele não está. Ele está antes. Então a gente tem que fazer o quê? Inverter esse cara, não é? Inverter esse cara. Agora, outra coisa. Eu quero meio mol de N2 e aqui tem 1. Portanto, a gente tem que fazer o quê? Dividir por 2, igualzinho com a outra. Eu vou inverter e dividir por 2, certo? Aí vai dar tudo que eu quero. Vamos fazer isso daqui, vamos fazer o teste? Vamos lá? Vai ficar assim, ó. Vou escrever para você. Presta atenção. Inverter e dividir por 2. Ou seja, vamos lá. Todo mundo vai ser dividido por 2 e quem é reagente vira produto, quem é produto vira reagente. Então vamos começar assim, ó. Vou começar por esse cara, já que eu inverti. 2NO dividindo por 2 dá apenas NO. Certo? Dá apenas NO. Né? Em equilíbrio com, presta atenção, esses outros, ó, divide todo mundo por 2. Meio de N2 mais meio de O2. Perfeito, é isso daqui, certo? Agora deixa eu te contar uma coisa. Como que vai ficar essa constante K? Antes esse cara valia K1, né? E agora vale quanto? Bom, vamos lá. Se eu invertir a equação, o expoente fica negativo. Se eu dividir por 2, agora vai ficar menos meio, porque você divide 1 por 2, ficou menos meio. Essa é a nova constante K1.
Tudo bem? Ótimo. Agora eu vou fazer a próxima. Quer ver? Vamos lá. Ó, a de baixo eu vou inverter e dividir por 2. Então vamos começar copiando por esse. Metade disso dá NO2, certo? NO2 gasoso em equilíbrio com... Vamos começar aqui agora. Dividir todo mundo por 2. Vai dar 1 NO gasoso, mais metade de O2 vai dar meio O2 gasoso, certo? Mais uma vez, como é que fica a nossa constante? Vamos lá? Olha aqui, ó. Se eu invertir, como é que ficou? Sinal negativo do expoente. Se eu dividir por 2, fica menos meio, não é verdade? Rui, pera, deixa eu ver se eu entendi esse negócio do dividir. E se eu tivesse dividido por 3? Ué, ficaria menos 1/3, entendeu? Se eu tivesse dividido por 10, menos 1/10, ficaria assim. É sempre menos, né, no caso de inverter, menos 1 dividido por alguma coisa. Show? Dessa forma que tá aqui. Agora vamos lá. Ó, eu vou somar essas equações e vou ver se eu cheguei onde eu queria, né? E aí a gente finaliza a questão. Vamos lá? Primeira coisa, ó, vamos ver quem que a gente pode cancelar? Eu poderia cancelar o NO, que aparece na esquerda e na direita. O que mais que a gente pode fazer? Vamos ver o que sobrou? NO2 em equilíbrio com quem? Vamos ver aqui. Meio de N2, mais o que aqui para nós? Meio O2 com meio O2 dá 1 O2, né? Mais O2 gasoso. Agora vamos lá, compara. Olha para isso daqui. Cheguei ou não cheguei na equação que eu queria? Claro que eu cheguei. Só que aqui que entra uma diferença da lei de Hess. Eu te disse que até agora a gente fez igualzinho resolver a lei de Hess, não é? Só que agora tem uma pequena diferença. Que diferença que vai ser essa? Bom, vamos lá. Se fosse lei de Hess, como é que você faria para encontrar a constante que eu vou chamar de K aqui embaixo? Você simplesmente somaria essa com essa, não é? Então tá. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu tenho uma reação assim, ó. Dá uma olhada. A mais B em equilíbrio com C. Tudo bem ou não? Presta atenção. Como é que fica a constante de equilíbrio KC? Concentração de C sobre a concentração de A vezes a concentração de B. O que eu quero mostrar para você? Você reparou que na constante de equilíbrio não existe soma, né? Onde existia uma soma, aqui vira o quê? Multiplicação. Então, se a gente pensasse na lei de Hess, você concorda que a minha constante final, entre aspas, seria K1 elevado a menos meio mais K2 elevado a menos meio, não é? Só que não existe soma em constante de equilíbrio, assim como não existe subtração. O que existe é multiplicação e divisão. Então, o que eu quero falar para você? Você não vai somar as equações? A equação, quando você soma, a soma se transforma em multiplicação. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: sempre que você somar diversas equações, como se fosse uma questão de linha de lei de Hess, você simplesmente vai multiplicar as constantes. Então, quem que vai ser esse K final? Vai ser o K1 elevado a menos meio, né? Vezes quem? O K2 também elevado a menos meio. Pronto, isso daqui que vai ser a nossa resposta. Agora, é claro que eu posso deixar isso daqui mais elegante, né? E é isso que a gente vai fazer. Eu vou deixar esse número mais elegante. Então, vamos ver como é que ele fica? Vamos lá? Ó, vou puxar para cá para a gente poder fazer algumas operações. Vamos começar assim, ó. Primeiro, se esse cara está elevado a menos meio, esse daqui também, é porque ele não faz parte do numerador, e sim do denominador. Então, ó, K é igual a quem? 1 dividido por quem? Ó, K1 elevado a meio, vezes K2 também elevado a meio. Isso daqui é a mesma coisa que escrever elevado a menos meio. Agora, outra coisa, o que é um número elevado a meio? É a raiz quadrada dele, não é? Então, olha como é que vai ficar isso daqui. K será igual a 1 dividido por... Não é K1 elevado a meio e K2 elevado a meio? Então, é raiz quadrada de K1 vezes K2. Pronto, eu poderia parar por aqui. Só que seu professor de matemática ficaria muito triste comigo. Porque ele fala assim, ó, quando tem raiz embaixo e não tem em cima, isso é muito feio, tem que racionalizar. Vamos racionalizar para ficar mais elegante, né? No fim das contas, é só multiplicar por quem? Raiz de K1 vezes K2 em cima, sobre raiz de K1 vezes K2 embaixo. E aí a gente finaliza. Vamos lá? Primeiro, ó, como é que fica essa constante no final? Vamos escrever para poder encerrar nossa aula de hoje? K vai ser igual a, uma vez isso daqui vai dar raiz de K1 vezes K2, certo? Sobre, bom, olha aqui, ó, raiz quadrada vezes raiz quadrada, a raiz vai embora. O que sobrou aqui embaixo? K1 vezes K2. Então, essa daqui é a expressão matemática que relaciona essas constantes K1 e K2 com essa equação que a gente queria chegar. K é igual a raiz quadrada de K1 vezes K2 sobre K1 vezes K2. Bacana, não é? Meu amor, finalizamos. Sabe o que a gente vai fazer agora? Completar e preencher as lacunas, não é? Por favor, empresta minha apostila aqui para eu preencher com os nossos alunos lá de casa. Vamos lá? Presta aqui.
Vamos preencher do capítulo inteiro. Então, quero que você volte lá na página 42 do seu material. Vamos lá? Lá em reversibilidade. Quando uma reação química ou uma transformação física puder ocorrer em mais de um sentido, dizemos que se trata de um processo reversível. Tudo bem? Agora vamos lá para o estado de equilíbrio, né? Ó, depois daquele VD e VI, podemos afirmar que a reação atinge o chamado equilíbrio químico quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da inversa, ok? Se iguala. Agora presta atenção nesse tópico que eu vou falar para vocês, né? Porque na aula a gente comentou, só que eu não escrevi no quadro para você. Então vamos lá, ó. Para que o equilíbrio seja atingido, é necessário que a reação seja, em primeiro lugar, reversível. Escreva. Reversível. Esteja em sistema fechado. Gente, para atingir o equilíbrio, o sistema tem que ser fechado, porque senão o material vai escapar e ele nunca vai chegar num equilíbrio, num estado de equilíbrio. Então o sistema tem que ser fechado. E a uma temperatura constante. É óbvio, né? Se o Kc depende da temperatura, se você não fixa um valor de Kc, você não consegue chegar no equilíbrio. Entendeu? Então, ó, quando falar em equilíbrio químico, lembra da tríade, tá? Qual que é a tríade? Reação reversível, sistema fechado, né? E temperatura constante. Show? Continuando. Embora todas as propriedades físico-químicas fiquem constantes em um sistema em equilíbrio, não podemos nos esquecer que o processo é dinâmico, ou seja, as reações direta e inversa continuam acontecendo em velocidades iguais. Gente, é aquela história, quando eu olho para um sistema em equilíbrio, parece que o sistema parou, mas ela nunca para porque o equilíbrio não é estático, equilíbrio é dinâmico, tudo bem? Então não esquece disso. Show? As constantes Kc e Kp. Essas constantes podem ser escritas em função das concentrações das substâncias ou das pressões parciais e dependem exclusivamente da temperatura. Gente, mais uma vez, pressão, catalisador, superfície de contato, nada disso afeta o valor de Kc. O Kc varia de reação para reação e de temperatura para temperatura. Tá claro? Vamos lá. A constante Kc. Constante de equilíbrio em função das concentrações molares. Não entram na expressão de Kc os sólidos e o solvente, quando ele for líquido, ok? A constante Kp, constante de equilíbrio em função das pressões parciais dos gases presentes, parciais, ok? Agora você vai virar, vamos lá, ó, página 44, não, 45 temos lacunas na 45. Vai lá em quociente reacional, tudo bem? Podemos então tomar as seguintes considerações. Se Q é igual a Kc, o sistema está em equilíbrio. Não é verdade? Se Q é diferente de Kc, o sistema não está em equilíbrio. E aí entra aquela história, né? Quando o quociente está grande demais. Se QC é maior que Kc, vamos lá, se está muito grande, a gente tem que diminuir. E como é que eu diminuo? Consumindo produto, né? Então vamos lá, ó. Há excesso de produto e falta de reagente no sistema. Por isso a reação deverá se deslocar para a esquerda. Gente, lembra, se eu quero diminuir a constante, se eu quero diminuir o rendimento, é só ir para a esquerda. Faz sentido para você? Lembra que constante de equilíbrio é uma medida direta do rendimento dos produtos. Show? Vamos lá. Se Q é menor do que Kc, há excesso de reagente e falta de produto. Ou seja, se o Q está muito pequenininho, a gente tem que aumentar. E como que eu faço para aumentar esse quociente? Produzindo mais produtos. Ou seja, caminhando para a direita. Caminhando para a direita. Essa é a questão. Vamos lá? E eu acho que agora a gente já não tem mais lacuna nenhuma. Gente, então, ó, ótimo estar aqui com vocês. Detalhe, tá? Já falei sobre as complementações. Se você quiser, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Complementação 1, falei em sala. A2, unidade de constante, não é importante. A3, dedução de relação entre Kc e Kp, também não é importante. E A4, mostrar para você, porque mesmo sendo uma reação não elementar, que a constante Kc é daquele jeito que eu te mostrei. Nenhuma das complementações é importante demais para você nesse capítulo, tá? Então guarde seu tempo agora nas férias para descansar. E outra coisa, guarde um tempo para você fazer os exercícios do capítulo. Gente, eu tô olhando aqui. Nós temos exatamente 36 questões nesse capítulo. É um capítulo que vai te dar trabalho, mas posso te falar, é o mais importante de todo equilíbrio. Porque se você entender ele, daqui pra frente a matéria vai ser sempre igual. Tá bom? Um beijo pra todos vocês. Meu amor, manda um beijo pra eles. Um beijo, galera. Boas férias. Valeu, gente. Boas férias. Ó, beijão, valeu e até a próxima. A gente se vê de novo, tá? Tchau, tchau, gente. Valeu.